Graça e paz, irmãos. Nós vamos ler Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Na versão que está comigo está escrito, e outros para pastores e doutores. Verso 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Beleza? Até aqui a leitura da palavra de Deus. Senhor, nesse momento nós queremos te glorificar, adorar o teu nome, bendizer o Senhor, declarar que o Senhor é o Deus Santo e Todo-Poderoso, o Deus Todo-Poderoso que eu amo tanto. E nesse momento eu quero pedir a tua graça, a fim de que eu possa falar um pouco da sua palavra, a fim de que eu possa fazer a exposição desse texto para a edificação dos nossos irmãos. Que a tua presença seja conosco e que o teu Espírito nos ilumine, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, é o seguinte. Esse texto é um texto muito simples de se entender, mas que por termos uma história da igreja com mais de 2000 anos, existem inúmeras formas de aplicarmos esses dons, estes ministérios, estas vocações e estes ofícios. É o que está escrito aí no título do vídeo, né? Isso são dons, isso são vocações, isso são ministérios, isso são ofícios. Esse texto, eu fiquei durante muito tempo refletindo sobre ele, estudando. E eu confesso para vocês que eu custei resolver essa equação aqui. Foram muitos anos assim, onde muitas opiniões que eu ouvia sobre o texto não condizia com a minha realidade ministerial e com as coisas que eu estava observando dentro da igreja. A primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte: eu vou fazer uma exposição do que seria esses dons na época em que o apóstolo Paulo está escrevendo aos Efésios, e o que é esses dons para nós, e o que é esses dons na mentalidade da igreja no geral. Eu vou tentar resumir o máximo possível, porque se eu for falar desse texto na sua profundidade, seria inúmeras aulas aqui, inúmeras mensagens, inúmeros textos, livros, porque essas coisas são muito complexas, tá? Então, se eu falar alguma coisa aqui e você não concordar, e com certeza você não vai concordar com 100% do que eu vou dizer aqui, com certeza, entenda que essa é a nossa interpretação dos dons ministeriais. É a nossa interpretação. Outras pessoas possuem as suas próprias interpretações sobre isso. A gente respeita essas interpretações. A gente respeita toda e qualquer forma de ver o texto, tá bom? São 5 dons: o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. Queria começar fazendo uma espécie de quebra-gelo aqui, contando para vocês uma experiência que eu tive na igreja, que foi muito boa por um lado, mas foi muito confusa por outro lado. Na igreja onde eu pastoreava, eu era pastor da igreja, auxiliar da igreja, tinha um apóstolo que era o líder da igreja, tinha um pastor que era o pastor dos jovens. E o apóstolo ele fez uma mensagem, ele pregou uma mensagem sobre Efésios 4:11. E nessa mensagem, que por sinal foi uma mensagem muito bonita, uma mensagem maravilhosa, ele falou dos 5 ministérios, os 5 dons ministeriais, as 5 vocações. E depois que ele terminou a mensagem, ele me chamou, falou: Israel, vem aqui,
Aí chamou o outro irmão, que era pastor, e chamou mais 2 irmãos da igreja. E disse assim, olha, hoje nós vamos completar o ministério. Eu sou o apóstolo, o fulano é o evangelista, nós vamos ungir agora, nós vamos ungir esse irmão aqui, a profeta, o pastor dos jovens continua sendo pastor, e o pastor Israel ele vai ser um mestre. Aí derramou óleo na cabeça de todo mundo, orou, ungiu, foi uma coisa maravilhosa. E eu pensei, eu saí ganhando, né? Na época, a mentalidade, né? Eu era um pastor, agora eu sou o mestre. Eu recebi 2 unções, né? E tal, e os outros irmãos receberam uma unção, tal, aquela coisa toda. Só que eu fiquei numa dúvida na época sobre como que as pessoas iriam me chamar. As pessoas da igreja às vezes viravam e falavam assim, ô pastor Israel, ô o mestre Israel. E aí, tipo assim, eu lembro que nessa época foi uma confusão danada, e graças a Deus a gente resolveu tudo, né? O que ficou concluído lá na época é que eu seria o pastor Israel, mas eu ia cuidar, ser responsável, eu ia continuar sendo responsável pelo ministério de ensino da igreja. Tá, mas eu fiquei com a pulga atrás da orelha, né? Eu fiquei pensando, e aí, como é que vai ser? Como é que funciona isso? E a gente foi estudando, e foi chegando a certas conclusões, ok? Então, o primeiro dom que aparece aqui, eu estou contando essa história aqui só para quebrar o gelo aqui para você, que foi uma coisa muito boa e que ajudou a gente a fazer essa exposição aqui. Hoje, depois de mais de 10 anos, mais de 15 anos, sei lá. O primeiro dom que aparece aqui é o apóstolo, ok? O apóstolo é o mais polêmico. O mais difícil para mim resolver, de todos esses aqui, foi o evangelista. O apóstolo a gente resolveu com facilidade, mas quando chegou no evangelista, meu irmão, foi difícil demais entender o que é um evangelista hoje e o que era um evangelista na época dos apóstolos. Então, o que é um apóstolo? O que era um apóstolo naquela época, né? O apóstolo é aquele que é enviado. O apóstolo ele tem a mesma autoridade daquele que o enviou. Quando Jesus chamou os seus 12 apóstolos e deu para eles o nome de apóstolos, Jesus está dizendo, olha, vocês têm a mesma autoridade que eu tenho. Tudo que vocês falam, eu estou falando. Tudo que vocês ensinam, eu estou ensinando. O meu ensino está sobre vocês. Então, vocês são meus apóstolos. Quando alguém envia um apóstolo, ele está enviando alguém que tem a mesma responsabilidade. Quando Pedro está lá no templo, na porta do templo Formosa, e um paralítico chega para ele, o Pedro fala assim, olha, eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Por que ele faz isso? Porque sobre ele estava o dom apostólico, o ofício apostólico, o ministério apostólico, a vocação apostólica. Então ele tem essa capacidade de fazer essas coisas. 2 questões definem os apóstolos no Novo Testamento. Presta atenção. Eles fazem tudo o que os outros fazem. O apóstolo cumpre o ministério do profeta, cumpre o ministério do evangelista, cumpre o ministério do pastor e do mestre. Mas além de fazer tudo isso, os apóstolos eles fundavam as igrejas. Eles lançavam os fundamentos das igrejas, tanto o fundamento de iniciando o ministério, quanto o fundamento da doutrina da igreja, é o segundo ponto. Então, o que caracterizava o apóstolo lá naquela época é que ele era o fundador de igreja, e além de ser o fundador da igreja, ele é aquele que é o doutrinador da igreja, é aquele que estabelece a doutrina dos apóstolos, a doutrina do Novo Testamento. Então, você vai ver os apóstolos aqui, né? Não são todos os apóstolos que escreveram textos canônicos, mas o valor apostólico está nisso, de estabelecer um chão, que é a doutrina. Os apóstolos eles eram responsáveis para dar à igreja a doutrina. Isso era o que acontecia lá na época de Jesus. E hoje? Né? A pergunta é, e hoje? Os apóstolos hoje, quem são os apóstolos hoje? Na nossa teologia, no nosso entendimento, só existe 12 apóstolos, tá bom? Mas o texto lá de Atos fala que os apóstolos, depois da morte de Judas, chamaram certo Matias para cumprir, para ficar no lugar de Judas, né? Lembra disso? Pois é, a gente entende da seguinte maneira, aquela decisão dos apóstolos foi uma decisão precipitada.
Deus já estava preparando Paulo para assumir o lugar de Judas. Bem, olha só, a Bíblia não diz isso. Isso é uma especulação da nossa linha teológica, tá? A gente pensa que só existe 12 apóstolos. É os 11 e Paulo, ok? Mas tem pessoas que defendem que existem apóstolos, existiram aqueles apóstolos, os 12, mais Paulo, ok? E existem apóstolos hoje. As pessoas que defendem isso, a gente respeita. Eu tenho amigos que são apóstolos. Eu chamo eles de apóstolos, trato eles como apóstolos, dou para eles o carinho, a atenção, o amor e o respeito. Só que na nossa teologia a gente não consegue ver que existam apóstolos hoje por causa dessas questões que eu disse no começo, tá bom? Se você é um apóstolo que funda a igreja, se você recebeu esse desígnio de Deus, olha, eu sou um apóstolo porque Deus me chamou para ser um fundador de igrejas, ok. Agora, se você fala assim, eu sou um apóstolo porque Deus fala comigo, do mesmo jeito que falou com Pedro e Paulo, diz ok. Aí a gente vai ter uma certa dificuldade. Por exemplo, eu não seria da sua igreja, mas eu respeito você, porque você lê o texto e acredita nessas coisas, a gente respeita as pessoas. Então, no nosso entendimento, não existe apóstolos hoje, existiram os 12. O profeta, quem era o profeta? O profeta é aquele que dizia, assim diz o Senhor. Existe uma questão do profeta quando fala-se da exposição da palavra de Deus. Observe isso. No Novo Testamento, as pessoas que faziam a exposição do texto bíblico, eles eram conhecidos como os profetas, porque eles estão fazendo profecia, no sentido de expor a profecia, ok? Só que profeta, nesse texto, a gente entende que era um ofício muito específico da época, tanto de Jesus quanto antes de Jesus. Esse profeta aqui é como o profeta Isaías, que profetizou e registrou as suas profecias. É como o profeta Natã, que profetizou o reinado messiânico da descendência de Davi, o reinado de Jesus. Então esse profeta do texto, a gente acredita que era o profeta inspirado por Deus. Lá no Novo Testamento, por exemplo, quando o profeta fala assim, o profeta Ágabo, se não me falha a memória, assim diz Deus, o possuidor deste cinto. Ou seja, o profeta é aquele que fala o que Deus está falando, que anuncia os desígnios de Deus para o futuro, e se o profeta falou que vai acontecer, vai acontecer. Se o profeta disse que é. Então você já consegue entender que na nossa teologia não existe profetas hoje. Tá? Do mesmo jeito que a gente pensa que o dom, o ministério, o ofício, a vocação apostólica cessou com a vinda do Novo Testamento, nós também acreditamos que o ministério dos profetas cessou com a vinda do Novo Testamento. Quando a doutrina de Deus foi estabelecida pelos profetas, pelos apóstolos e pelo evangelista, que daqui a pouco a gente vai falar, a gente acredita que esses ministérios tiveram seu cumprimento lá no primeiro século. Esses ministérios, eles não estão disponíveis para a igreja mais. Esses dons não estão disponíveis para igrejas mais. Mas preste atenção nisso. A gente respeita as pessoas que se julgam profetas. Vamos supor, aparece um irmão aqui e fala, eu sou o profeta Carlos Antônio. Amém, irmão. Deus abençoe sua vida. Que você continue sendo um profeta de Deus. A gente acredita e respeita ele. Ok? Isso não significa também que Deus não possa profetizar coisas específicas da vida pessoal de cada indivíduo. Eu tenho coisas que aconteceram na minha vida que as pessoas disseram para mim, olha, Deus está dizendo isso para você, que eu tenho certeza que era o mover de Deus. Mas um ofício, um dom, uma vocação, uma chamada, um ministério do profeta, a gente acredita que ficou lá na época de Jesus e Paulo. Beleza? Terceiro ministério aqui, ó. Efésios 4:11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas. O evangelista foi o que eu tive mais problema. Eu custei acertar
a teologia aqui do evangelista, muita coisa, eu tive que ler muita coisa. O teólogo que eu li, que definiu isso para mim, foi um teólogo, se não me falha a memória, ele é alemão, chama Louis Berkhof. O Berkhof, ele vai mostrar para mim que o evangelista não é aquela pessoa que prega o evangelho. Presta atenção. O que prega o evangelho é uma testemunha de Cristo. É um discípulo de Cristo. Se eu estou pregando o evangelho para alguém, eu estou sendo uma testemunha de Jesus Cristo. Agora, o evangelista que Paulo está dizendo aqui, nós acreditamos que são aqueles homens que faziam a obra do evangelista, no sentido de ajudar os apóstolos na produção do evangelho. É Lucas escrevendo o seu evangelho, é Marcos ao lado de Pedro escrevendo o evangelho de Marcos, é Tito ao lado de Paulo, é Timóteo ao lado de Paulo, é uma pessoa muito importante, Filemon ao lado de Paulo, é Barnabé junto com Paulo. Os evangelistas eram aqueles homens, segundo Berkhof, que ajudavam os apóstolos na produção do fundamento da igreja, que é o Novo Testamento. Eles são cooperadores nesse fundamento. É como se os evangelistas e os profetas fossem o braço direito e o braço esquerdo dos apóstolos, a fim de que eles lancem esse fundamento. Mas, pastor, na minha igreja tem o evangelista Pedro, Antônio, Tadeu, lá na minha igreja tem o evangelista José. Glória a Deus, irmãos. Trate esses evangelistas como evangelistas. Se eles gostam de serem chamados assim, se na sua igreja vocês ungiram aquele homem para ser um evangelista, você acha que ele vai pregar o evangelho? Respeita ele, trata ele com amor, trata ele com carinho. Mas no nosso entendimento, o evangelista é aquele que cooperava com os apóstolos. Hoje, então já está entendendo que o apóstolo, o profeta e o evangelista não existe mais. Esses dons cessaram com a vinda do Novo Testamento, com o estabelecimento da doutrina. Eles não precisam de alguém, nós não precisamos de profetas, evangelistas e apóstolos, porque nós já temos a doutrina de Cristo, tá bom? Mas a gente respeita muito os irmãos que dizem que existem evangelistas, que eles são evangelistas. Eu, particularmente, eu sou apaixonado quando eu vejo aqueles jovens de terno e gravata no sol rachando, com a caixa de som e pregando o evangelho, né? Ah, um irmão, o evangelista da igreja tal, tá ali na porta. Esse dia eu cheguei aqui em casa, na porta do Mercado BH, tinha um jovem pregando. Eu parei, fiquei olhando, falei, que coisa mais bonita, coisa mais maravilhosa. É ver uma pessoa escancarando ali no microfone, falando, pregando o evangelho, chamando as pessoas para se arrepender. Um outro lugar que eu passo muito é numa praça que tem aqui perto de casa. Eu sempre vejo os irmãos lá fazendo a obra da evangelização, tá bom? Então a gente respeita as pessoas que pensam que existem evangelistas. Igual naquela época, lembra que eu contei historinha aqui no começo, que chamaram eu, outro pastor, e o apóstolo chamou a gente, ungiu. Teve um irmão que foi ungido, ele foi consagrado a evangelista. A gente respeita, só que a gente pensa diferente. A gente pode pensar diferente e ser amigo, a gente pode pensar diferente e orar junto. Se vier um irmão aqui em casa evangelista, quiser conversar comigo, a gente vai conversar, a gente vai falar do evangelho. Eu falo, olha, eu sou um evangelista, eu preguei e tal. Amém, glória a Deus, que Deus abençoe a sua vida. E por último, pastores e mestres. Pastor e mestre tem duas formas de ver, ok? Você pode pegar pastor e mestre como um dom só, e você pode pegar o pastor de um lado e o mestre do outro. Alguns teólogos, quando eles leram esse texto, e tem esse conectivo aí, ó, pastor e mestre, esse ezinho aí, eles interpretaram da seguinte maneira: o pastor é o mestre é o pastor. É um dom só. O apóstolo Paulo está explicando aqui, fazendo uma junção. É a mesma teologia que diz que alma e espírito é um só, né? O mesmo Deus de paz vos santifique em corpo, alma e espírito. Ou seja, é o corpo, alma e espírito é uma coisa só. Ok? Alma e espírito é uma coisa só.
Estes assim interpretam assim também o ministério do pastor e do mestre. O pastor é o mestre, porque ele preside a igreja como pastor e além de presidir a igreja, ele ensina na igreja, porque todo mestre, né, no entendimento destes, o mestre é aquele que ensina, então o pastor é o mestre. E a segunda linha que interpreta esse dom vai dizer o seguinte: o mestre é um, o pastor é outro. O pastor é aquele que preside a igreja, é o líder da nossa igreja. Eu tenho meu pastor, você tem o seu pastor. O mestre seria aquele que ensina na escola bíblica dominical? Não. Quem ensina na escola bíblica dominical é o professor Israel da escola bíblica dominical. O mestre, presta atenção, o mestre é aquele que escreveu a revistinha da escola bíblica dominical. É aquele que tem treinamento teológico, exegético, para fazer o conteúdo que o professor vai ensinar. Entendeu? O professor da escola dominical vai ensinar. Ele vai ensinar a matéria que o mestre preparou. Então, é dessa forma que alguns veem o ministério do mestre no Novo Testamento. O mestre era aquele que, você vai ler em vários textos, né, que na igreja havia vários mestres. Eram aqueles que ensinavam a doutrina de Deus. Ok? Então você percebe aqui, hoje, olha só, a gente resume tudo isso na nossa teologia. A gente respeita quem acredita em profetas, a gente respeita quem acredita em apóstolos, a gente respeita quem acredita em evangelistas e a gente respeita quem acredita em mestres. Mas para nós, a gente acredita que só existe um dom, uma vocação, uma liderança, um ministério, um ofício, o ofício do pastor. Entendeu? O que é uma igreja? Uma igreja é um conjunto de pessoas que tem um pastor. Esse pastor tem vários obreiros e através desses obreiros eles vão pregando o evangelho, levando o evangelho para as pessoas. As pessoas em algum lugar chamam esse pastor aqui de reverendo, em algumas denominações chamam ele de pastor, em outras denominações chamam ele de bispo, de cardeal, de homem de Deus, não sei. Cada igreja vai dar ao líder da igreja um título. Ok? No nosso entendimento, esses dons, eles cessaram por causa da doutrina e a igreja hoje gira em torno desse fundamento. Um pastor, vários obreiros. Aí vamos supor que a igreja cresça. A igreja começa lá com 10 membros. Aí o pastor pastoreia os membros da igreja, aí ele levanta obreiros, e essa igreja passa a ter 100 membros. Aí ele percebe que essa igreja precisa se multiplicar. Ele pega um dos obreiros, o obreiro... Aí esses obreiros podem ser chamados de presbíteros, assim como o pastor também pode ser chamado de presbítero, obreiro, diácono, e outros nomes que as pessoas dão aí, a gente respeita todos os nomes. Tem igreja que fala que as pessoas são levitas, né? Levitas são aqueles que nasceram na descendência de Levi. Mas a gente respeita os irmãos que chamam os cantores e os músicos da igreja de levitas. Aí o pastor pega um desses obreiros e fala assim, ó, vamos enviar você como pastor da nossa igreja para pastorear uma igreja lá em Maceió. Aí ele é enviado, ele é o pastor daquela igreja lá, e lá vai ter os obreiros, e aí ele vai edificar a igreja, e vai ter outros membros, e aí ele vai multiplicar. Aí esse pastor vai enviar um outro obreiro para um outro lugar lá no Paraná. Aí vai abrir uma igreja que vai ter um outro pastor que era um obreiro, e assim sucessivamente. É assim que a gente vê a igreja. Okay? Quando você vê a igreja dessa forma, eu percebo hoje, né, depois que a gente amadurece, cresce, eu percebo que a gente tem uma tendência a fazer com que as coisas andem em ordem.
Eu não estou dizendo que essas igrejas que tem apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre, tudo, está em desordem. Não estou dizendo isso. Mas desse jeito, na minha cabecinha, do jeito que eu aprendi, do jeito da nossa teologia, porque o que eu estou dizendo para vocês aqui não é o que eu, Israel, que li o texto, interpretei, não. Eu estou mostrando para vocês a interpretação de um grupo teológico, que é o grupo que a gente participa. Dessa forma parece que fica mais ordeiro as coisas, né? Eu chego lá na minha igreja, eu sou da igreja Peniel, aí o pastor tá lá, ele prega, aí ele chama. Hoje, por exemplo, teve a ceia. Hoje a gente tomou a ceia, graças a Deus, a gente ceiou com Cristo. Aí o pastor foi lá e orou, pregou a palavra e chamou os obreiros para distribuir os elementos da ceia, né? E aí, quando você vê o pastor, uma liderança, você vê a liderança da igreja, a igreja não se confunde. Às vezes, quando tem muitos obreiros, não obreiros, né? Muitos pastores, às vezes as igrejas ficam muito confusas. Às vezes tem um pastor que sai, racha a igreja e abre outra igreja para ele, né? Fica meio assim, confuso. Particularmente, eu nunca gostei quando tinha um pastor dentro da igreja, o pastor da igreja vai lá e, não, eu vou sair da igreja, eu vou abrir uma igreja para mim. E aí, eu particularmente eu acho isso meio que errado, sabe? Eu nunca gostei de um pastor que, por livre e espontânea vontade, sai do ministério e abre a igreja dele. Se uma pessoa acredita que tem uma vocação para ser pastor, ele se retira da igreja, eu vou me retirar da igreja, não sou mais pastor, não sou nada, aí ele vai lá e abre o ministério dele, onde ele quiser, sem nenhuma vinculação àquela igreja, tá bom? Mas Deus abençoe a sua vida, fique com essa palavra. Tudo que eu falei aqui, você pode concordar em partes, discordar em partes. Isso trouxe paz para mim enquanto eu estudava, né? Lembra da história que eu contei no começo lá? Trouxe paz para mim. Eu tenho certeza que se você guardar esses ensinamentos no seu coração, vai trazer muita paz para você. Um beijo no coração e até a próxima.